Olá a todos e a todas. Como os he prometido ayer, os vou contar um conto, uma história bonita. Quédate ao final, que os vai gostar. É impressionante. Cógete um café. Tómate um cafetín comigo. O lo que queráis, vaya. Bueno, estou em casa e pode passar qualquer coisa. Mi perro ladrar, el timbre sonar, el teléfono sonar. Se chama A veces encontramos margaritas amarillas. São para todas aquelas pessoas que anhelam viver sua própria vida e que se atrevem a hacerlo. Vamos allá. É precioso. Acaba de chegar a casa, com o corpo como se lhe houvera dado uma paliza, cansada e sudada. Este ano o verano vino forte. Podia sentir como o calor la ahogava e ao mesmo tempo lo notava cargado de umidade que la lavava o pelo. Le parecia que as ninfas de algum arroio manantial cercano la peinavam e la purificavam como uma espécie de unto mágico que pouco a pouco absorvia toda a sua energia também. Só pretendia chegar a casa, meter-se dentro de um camisão grande e viejo, dar-se um banho e estar tranquila. Manuela, a seus 32 anos, vivia sola depois de um tormentoso matrimônio, que terminou de um dia para o outro. Nem sequer ela mesma entende muito bem como havia conseguido que passara. Só sabe e sentia que estaria muito melhor, que está muito melhor, a hora que podia viver como sempre havia ansiado, viver livre. Su trabalho em geriátrico começou em la cocina. Ahora se ocupava del cuidado de los ancianos. Les tenía mucho cariño y respeto, pero también sabía que no podía hacer mucho más por ellos. Los abuelos y las abuelas quitaban su energía y la llenaban el corazón de ternura. Era un trabajo agridulce y todos los días eran iguales, con risa y muchas lágrimas. Le gustaba su trabajo, era vocacional. Desde pequena havia querido cuidar a los ancianos, aunque não queria seguir assim por muito mais tempo. Antes, Manuela se dedicava a seu marido, um homem de bom coração, pero que tinha malos hábitos, um caráter nefasto e estava lleno de uma agressividade, com lo que cada dia Manuela tinha que lidiar. Era como se estivesse que calmar a uma fiera todos os dias e cada uma de las largas e intermináveis noites. Pero isso já se havia terminado, e agora Manuela la absorvia aquele geriátrico. Não deixava de pensar que aún era jovem e que podia ser algo para cambiar aquele com o que não estava de todo contenta. Cambiar sua forma de viver, cambiar outra vez, cambiar. Pensava em ele como alguém que, em lugar de contar ovejitas, al acostar-se, imaginava que lhe tocava a loteria e que podia ser todo o que quisera. Su piso no centro era pequeno, pero muito acolhedor. Manuela havia gastado algo de dinheiro que ahorrava todos os meses e havia decorado su piso como se fosse um apartamento na praia. Poucos muebles, paredes blancas, puffs por el salão, su cachito bicenco, assim lo imaginava. Se sentia cómoda em sua casa, pero sabia que não estaria ali por muito mais tempo. Em um piso apertado, em meio de uma cidade que ia a 1000 por hora, e arrastrava o pensamento de que ela podia estar esperando algo e deparando a vida, algo bueno. Manuela era uma mulher jovem, com uma beleza enigmática,
e um halo de mistério. Sua melena larga e castanha levava sempre recorrida em uma coleta meio despeinada. Los ojos rasgados e negros como el azabache contrastavam com sua tez blanquita. Aquela tarde em el trabalho, sabia que vendriam muitos familiares e visitantes, pois o geriátrico, como cada ano, comemorava sua festa anual el dia 27 de junho. Este ano caía el sábado, assim que estavam preparados para que fosse uma legítima festa, um festão. A decoração incluía banderines de colores de diferentes tamanhos e formas por todas partes, vários globos colgando del techo, porque não encontraram hélio para llenarlo. Bandejas com dulces divertidos que levaram alguns trabalhadores e familiares, saladitos de toda classe, carteles com o motivo da festa situados em lugares estratégicos, com o fim de esconder também algum desperfecto das paredes, já viejas por el paso del tempo. Em este dia todo muito especial, todos e cada um de los trabalhadores del geriátrico empezavam muito antes su turno para dar-lhes tempo a vestir-se de fiesta. Perdão. Manuela se apurou em preparar as habitações que lhe estavam assignadas a ella, com um manto de ilusão por aquele dia festivo cobrindo seu corpo e os nervios de todo que salira bem, hacer as camas, limpiar, asear, vestir a los residentes, dar-lhes el desayuno. A Manuela se complicavam seus labores. Pero todos estavam muito nerviosos por lo que les estavam esperando esse dia. Quando por fim todo estava listo para a festa, Manuela teve que ir ao banho, a cambiar-se de roupa. Uma das ancianas, a não querer asear-se, le había tirado por encima la palangana llena de agua jabonosa, mojándose toda la bata. Foi direto al aseo, abriu o grifo e, ao sentir o frescor del agua helada em sua cara, levantou a cabeça e se fijou en el espejo, em aquele espejo manchado e algo roto por los laterales. Seus olhos negros e profundos se llenaram e inundaram e começou a chorar, com algo en el pecho que tardou em passar-se mais de lo que esperava. Se apoiou com as manos em el lavabo sujetando el peso de seu corpo e lhe entrou na melancolia ao pensar que les havia vestido poniendo todo seu carinho e sem olvidar a colônia de los domingos. Sabia que estavam sentados deambulando por el pátio, aguardando com muita ilusão a chegada de alguém que les acompanhara para poder sentir-se um pouco mais importante neste dia. Manuela também sabia que não todos que allí viviam receberiam visitas. Não conseguia parar de chorar em silêncio em aquele asseio apertado e olvidado em o final do passilho. Com sua melena castanha recorrida em um coleteiro adornado com pequenas pérolas, afinal era um dia especial, se mirou de novo ao espejo, se lavou outra vez com a água mais fria que havia sentido. Então, se deu conta de que não se sentia assim por los abuelos. Sentia lástima de ela mesma por estar allí encerrada. Parecia que todo discorria bem e que todos estavam contentes esse dia. Assim que decidiu que suas pernas descansaram um pouco, se sentou ao lado de um senhor que levava de mais de 3 anos. Ele sempre ha sido muito callado. Por isso Manuela se surpreendeu al oír como aquele ancião falava efusivamente com uma chica que parecia ser sua neta. Le contava que estava feliz allí, que não tinha sentido preocupar-se tanto por ele, e ela lo escuchava, como se fosse um ninho.
Quando a chica se foi por um refresco, o anciano, que já se havia percatado da presença de Manuela, girou ligeiramente a cabeça. E la mirou, e la pudo ver, e ella, Manuela, pudo ver nos olhos claros, como o mar, que ocultavam mistérios. Le sonriu com um resto de cumplicidade a ella. E ella, sem dudar, lhe devolveu a sonrisa como se supiera de lo que seus olhos escondiam. Ao mesmo tempo, intentava transmitir-lhe que lo estava haciendo bem. Não lhe contestou nada a esse intercâmbio silencioso e sigiloso de secretos e aprovações. Era o que hacía diário com os residentes em aquele geriátrico. Passada uma semana de la gran fiesta, aún se podia ver alguns banderines e vasos de plásticos que usavam no comedor. Se aproveitava. Era uma manhã tranquila. Manuela terminou sua tarefa meia hora antes e se acordou de que a senhora Lola necessitava ajuda com a comida. Assim que se encaminhou apresuradamente a sua habitação. Allí estava sentada na cama com uma bata beige e umas sapatilhas rosas com orejitas de conejitos que lhe havia regalado sua neta em el dia mesmo da festa. Lola tinha 90 anos, pero estava sempre bem vestida e olía a colônia de bebês. Era uma senhora com a que Manuela hablava a menudo. Al dar de comer, charlava com ela e la entretenía. Haviam reído juntas muitas vezes. A última que se acordava, por ser a mais recente, havia sido a manhã desse dia 27 da festa. Manuela entrou na habitação da senhora Lola, disposta a deixá-la niquelada e conseguir que entrara em um vestido azul que sempre veía colgado, à espera de uma ocasião especial para lucir-lo. Em seu aseo, Manuela tentava quitar-lhe a dentadura com a ajuda de uma gasa, pero não era capaz, e ela lhe dizia que lo deixara em sua boca. Pero Manuela não se deu por vencida, queria que ela estivesse guapa e bem aseada, assim que chamou a Marla, uma companheira de turno de manhã que chegou em seguida. Quando la viu tentando quitar a dentadura, se levou as mãos na cabeça e em voz alta ela mandou parar. Para! As duas se levaram um susto enorme por la reação de Marla, com uma mescla de enfado e medo. Dijo que lo de Lola não era uma prótese, sino eram seus dentes verdadeiros. E se riram as três como se não houvera amanhã. Ai. Havia transcorrido quase 2 meses de la comemoração da festa, quando Manuela decidiu despedir-se. Lo certo é que lhe gostava seu trabalho, pero tinha algo dentro dela que la empurrava a realizar outro cambio em sua vida, que em estes momentos era resultado de lo primeiro a lo que se agarrou al separar-se. Cambiar. Llovia, ou lo mejor dicho, diluviava. Com seu pijama de borreguito, já gastado e encorrido por numerosos lavados, se sentou a curiosear em uma tablet. Se acordou de que uma amiga lhe havia comentado de que em uma de suas escapadas de fim de semana viu uma casita em um pueblo a 2 horas da cidade e que a lo mejor la clavam para um caçador. Não se sabe. Manuela encontrou o anúncio e aquela noite não conseguiu dormir. Al dia seguinte, animada por um de seus impulsos, chamou a la agência e, sem pestanear, alquilou a casita por 1 ano. Disponía del dinero, pues tenía pouco. Parecia que os proprietários
queriam que alguém cuidara de sua propriedade, em vez de lucrar-se com ela, sabes? Era uma quantidade pequena, pero gastou quase todo o que tinha. Ao chegar ao pueblo, perguntou a uma senhora de bata, que estava meio escondida. Ao verla, e por sua cara de curiosidade, imaginou que já não havia muitos visitantes naquele pueblo. Solo a louca de sua amiga que nos fins de semana deambulava por caminhos raros em busca de Deus sabe quê. Le dizia que era uma exploradora de caminhos. Decidida foi por la dichosa casita e, subindo na ladeira, na cuesta, se plantou delante de ella, de la casa. Respondía a la descripción de una ruina ni remotamente parecida a la de la foto de la agencia. Ahora sabía por qué le pendió tan poco de alquiler. Aquele parecía más que una casita de barro y madera, una casita para un nada pequeñita, quizá. Manuela entró en la casa, pisando tierra mojada, ramas y una mezcla que a la vista estava que llevava anos sem que nada la limpiara. Encontrou dentro uma escuridão e um olor a humo que lhe dava algo de medo e lhe revolvia um pouco o estômago. Estava muito deteriorado todo. O único que lhe podia servir-lhe era uma cozinha de carvão. Se surpreendeu muito de que todavia estivera allí, e mais aún que funcionara, e pensou que a lo mejor, por seu peso, não lo haviam levado. Por fim, ia dar uso a seu saco de dormir, que lo guardava para uma possível escapada que nunca ocorreu. Se encerrou em ele, en el saco de dormir, sabendo que a manhã seguinte seria dura. Passaram os dias e a casita já parecia outra coisa. La pintou de branco por dentro e fora de verde, com detalhes em rojo. E para seu assombro, sí que funcionou a cocina. Limpiou os arredores da casa, que eram poucos metros, pero que lhe custou uma herida na mão por desbroçar quase todo aquilo, ela solita. Se ajudava de um cuchillo meio curvo que se havia encontrado debaixo da cozinha de carvão. Descobriu uma espécie de banco de cimento algo roto, em ele que se podia sentar-se, perdão que me passou meu gato por delante, que se podia sentar-se perfeitamente, e ponendo uma mesita, se podia até tomar um cafetim. Seria seu rincão para respirar e ordenar os pensamentos. A casita tinha um rincão. Manuela não dudou em dar passeios por el pueblo e falar com todo que se acercava a ella. Uns la miravam com desconfiança e outros la poniam ao dia com os cotileos do pueblo. Manuela, ¿de que vives tu hija? Perguntou a senhora Antonieta. Era uma vecina de uns 70 anos, calculou Manuela, que vivia calle abaixo em uma casa reformada que guardava sua alma antiga, sem lujos, pero que parecia um palacete comparado com a sua. Estou pensando em que pode fazer aqui no pueblo, já que meu dinheiro já está acabado, dijo Manuela com algo de vergüenza e com seus olhos abertos, como se houvera levado um susto com a pergunta. Pero decidiu ser ela mesma e não mentir. Se eres trabajadora, não te apures, que aparecerá algo. En la terra sempre há trabalho. Primeiro afínca-te bem, e logo se verá. Pero não estés a uvas, que o tempo va mangando. Já te traerei umas pitas para que tenha por lo menos alguns huevos. Le dijo casi gritando, pois hablaba assim, e se marchou caminhando despacito e esquivando algumas pedras de seu caminho. Esta noite Manuela dormiu pouco, pensava em las pitas.
porque lo dijo que dedujo que seriam gallinas, e que tinham que preparar um sítio para ellas. Iba a tener huevos caseros. Não lo podia crer. Al dia seguinte se puso manos a la obra, aproveitando um murete meio deshecho que havia em fundo del pequeno terreno, conseguiu um lugar para as aves. Passou 2 semanas e já era quase uma experta em gallinas. Com seu pequeno, pero muito cuco, gallineiro. Quando correu o primeiro ovo, quase chorou de la emoção. Lo guardou como se fosse algo realmente especial, e lo era. Este dia, quando se acercou ao galinero, se fijou em que em el murete de ao lado havia um punhado de margaritas amarillas, preparados como um ramito para regalar. Mirou ao seu redor e não viu a nadie. Assim que lo correu com medo e lo pôs em um vasito alto com água em sua pequena salita. Não lhe deu mais importância, pois era algo inofensivo e bonito. E se tinha algum admirador, algum dia saldria de seu esconderijo. Aquela tarde viu como a senhora Antonieta corria, como podia, hasta sua porta. Manuela, que se vestia de umas botas viejas e com uma bata forte de lana, pois já hacía frio, sonriu a ver aquela mulher que falava tão alto, pero a la que lhe custava entender. ¿Te presta las pitas? Perguntou em quase tono desafiante, ou assim lhe parecia. Senhora Antonieta, quer que lhe empreste uma gallina? Manuela estava a ponto de ir ao gallineiro, pois sentia que devia muito àquela mulher. Sí, las tengo. Ya me roubam bastante. Te dão huevos, hija. Ah, sí. Muchas gracias. Hoy haré la mejor tortilla del mundo para cenar. En este momento sentí una emoción que le apretó el pecho y que la hizo pensar que no iba a compartir esa tortilla con nadie. Muy bien, con cariño, que si no la tortilla no te va a prestar, dijo la señora. Manuela siempre sentía algo especial a estar alrededor de la casa. Había muchas plantas que cresciam sem os cuidados de umas manos espertas, e um pequeno manzano com algumas manzanas pochas. La tierra era roja e dura de trabalhar. Veía la parte lateral de la casa con una ventanita de que era de aseo. Al outro lado, el gallineiro improvisado. Sempre experimentava ao estar allí uma presença. Empezava a preocupar-se, principalmente depois de correr aquele pequeno ramilhete de margaritas. Pero como se havia prometido não dar mais importância às coisas de lo que realmente tinham, não deu mais voltas. Passou quase uma semana sem notícias da senhora Antonieta. Assim que perguntou a los del pueblo. E lhe disseram que estava com catarro e que, como hacía frio, não saía de sua casa. A la manhã seguinte, correu seu bastão de caminhar e foi à casa da senhora Antonieta. Passa, hija, que está aberta, se escuchou uma voz bajita ao fundo da casa. Como te encuentras? He perguntado por ti a todos com o que me he encontrado. Hoy me quedaré un ratito contigo. Manuela organizou a casa, que estava limpia, pero um pouco desordenada, e ajudou aquela mulher a levantar-se da cama e a vestir-se. Em este momento se acordou de seu trabalho em geriátrico e se surpreendeu ao sentir-se contenta e não nostálgica. Estava vivendo como queria e se sentia valiente por ello. Eram as 10 da manhã quando perguntou à senhora Antonieta que lhe preparava para a comida. Ella se negou a que Manuela lhe hiciera nada, pero ao ver lo terca que era a chica, não tuvo outra que aceptar a ajuda.
Bem, já que hoy estás comigo en mi casa, voy a aprovechar a enseñarte a cocinar un plato que se come mucho por esta tierra, dijo la señora Antonieta con una ilusión en la mirada que le llenó rápidamente la casa de alegría. Las dos fueron para la cocina, atizaron el fuego de la cocina de carbón, pusieron todo lo necesario para preparar una pequeña botellada con la olla más grande que Manuela había tenido entre sus manos, sin olvidar las patatas y las verduras de la huerta, ni hacer la sopa. Cuando todo estaba listo para sentarse a comer, se escuchó a alguien llamando a la señora Antonieta. Las dos salieron a la puerta y allí estaba un anciano que quería saber si la señora se encontraba mejor. Nos había dicho antes, el botillo es carne de cerdo, muy típico de Castilla y León. Es carne de cerdo prensada, como si fuera una carne de chorizo, pero con huesos de rabo, muy rico. ¡Hombre, Emiliano! ¿Ya viniste de apanhar castañas? Sí, estoy molido, pero mis manos están aún peor. Tenía las manos así un poco agarrotadas. Quédate a comer con nosotras, que tenemos botillo y todo caliente en la mesa. Y le dijo la señora Antonieta mirando a Manuela y esperando su consentimiento. Ah, sí, dijo Manuela, quédate, que voy a por otro plato y por el vino. A Emiliano, un viudo que siempre iba emperifollado, le llamaban en el pueblo el gallardo. Se sentaron a la mesa y Manuela empezó a servir los trozos de botillo. Y el señor Emiliano dijo, no, niña, aquí se toma primero la sopa, ¿sabes? Es una costumbre con algo de fundamento. En aquel entonces, el caldo iba primero, porque era donde estaban las sustancias de la comida. Una vez ya nutridos, comían las carnes y verduras. Ya ves, pero tú empieza por donde quieras, que ya no estamos en aquella época y aquí uno come a gusto. ¿Ya te haces al pueblo, mi hija?, preguntó con voz animada el señor Emiliano y queriendo ser amable. Sí, muy bien. Pero aseguro que todo el mundo me había costado más, si no fuera por la ayuda de la señora Antonieta. Todo le habría haber costado más, dijo Manuela mientras se servía la sopa. Al final tenía que nutrirse primero. Ya me lo imagino. La Antonieta, así la llamamos los del pueblo, es como una madre. Arropa a todo el mundo. Ella es así. Dijo mientras cogía un crusco de pan. Ya está terminando la historia. Y mirando un momento a la ventana que daba al monte, se quedó pensativo. Sabes, chiquilla, a ti lo que te vendría bien es que alguna chana viniera a visitarte. Traen suerte, ¿sabes? Chana, ¿qué es eso? Manuel estaba con la cara sonriente y asombrada a la vez. Chana, le dije como si fuera un secreto, es una especie de hada que vive donde los arroyos de aquí cerca y que suelen traer suerte a la gente de por aquí. Y les encanta las margaritas amarillas. ¿Ha terminado ese cuento? ¿A qué vas a comprar margaritas amarillas? Yo sí. Gracias de corazón por estar hasta el final. Sígueme para apoyarme. Y un beso en vuestro corazón. Hasta la próxima.